de todos os polos. E a gente com essas informações. Agora, com a palavra, o comandante Amaury Motandon Capuzzo, associado da Associação Brasileira dos Pilotos da Aviação Civil. Vossa Excelência tem alguns minutos, eu não sei quantos. À vontade. Esse cara aqui é o nosso relator aí de tudo. Não, você sabe. Daqui a pouquinho, na hora que eu ver. Só para o apontador de laser. Onde é que aponta o laser? Já passou para frente. Excelentíssimo deputado Jerônimo Gerg, presidente dessa mesa. Excelentíssimo deputado Plínio Valério. Senhores deputados, autoridades presentes, senhoras e senhores, o país hoje tem vários gargalos que estrangulam o crescimento do transporte aéreo. Do ponto de vista de nós, pilotos de linha aérea, sou um comandante de uma empresa de grande porte no Brasil, eu passo a citar alguns do ponto de vista da cabine de comando. Nós vemos que a infraestrutura aeroportuária hoje no país está precária. Temos pistas mal conservadas hoje, boa parte delas por todo o país. De difícil acesso para decolagem, temos aí exemplos como Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu, Uberlândia, Aracaju, Porto Seguro, entre outras várias, onde as pistas de táxi, que são aquelas pistas que te levam para ingressar na pista, não chegam até a cabeceira. Você tem que parar no meio delas para depois entrar na pista, dar a volta e poder decolar. Isso acaba levando um tempo maior. Os pátios hoje são extremamente mal dimensionados pelo crescimento da nossa aviação, tanto comercial quanto aviação executiva e aviação em geral. Isso fez com que os aeroportos ficassem pequenos. Hoje em dia são frequentes as suspensões de pousos e decolagens por pátios lotados. Os senhores usuários devem muitas vezes escutar o comandante falando, a gente falando lá da cabine, senhoras e senhores vão ter que fazer uma espera aqui sobre algum ponto específico, devido ao pátio do estacionamento no aeroporto de Congonhas, ou às vezes o Santos Dumont, o próprio Santos Dumont. O pátio está lotado, não cabia mais aeronaves daquele pátio, vamos ter que esperar aqui. Nós sentimos hoje uma necessidade de mais aeroportos operacionais para a aviação atual. Precisamos de mais aeroportos no país, bem mais aeroportos no país, além dos que já tem, ou de grandes melhorias nos já existentes, que não comportam hoje as aeronaves de grande porte. Tem aeronave de pequeno porte, ela está usando aquele aeroporto, aí chega, já foi dito mais cedo aqui, chega a aeronave de grande porte, a aviação comercial entra em operação naquele aeroporto, e o que acontece? Começa a ficar apertado. Aí vai outra empresa, nós temos 4, 5 empresas de grande porte no país hoje, espreme a aviação geral, espreme a aviação executiva, e acaba não cabendo também, vou citar o exemplo de Aracaju, cabem 3 aeronaves de grande porte ali, no máximo, 4 não cabem. 4 talvez fique apertado. Então, Aracaju, nós estamos falando da capital do estado, Sergipe. Dentro do nosso ponto de vista também, temos desses aeroportos, a necessidade de mais aeroportos operacionais. Eu quero dizer o seguinte, aqui em Brasília, ocorreu até pouco tempo atrás, foi noticiado em mídia escrita, uma aeronave que decolou de Natal para cá, ficou sobrevoando Brasília, uma tempestade caindo aqui em Brasília, a aeronave sobrevoou, não conseguiu pousar, teve que pousar na base aérea de Anápolis, se não me engano, por falta de combustível. Ou seja, o aeroporto de Confins não podia aceitar aquela aeronave como aeroporto de alternativa, porque no pátio do aeroporto de Confins não tinha mais lugar para as aeronaves, porque as aeronaves já tinham alternado o aeroporto de Confins. O pátio de Goiânia já estava lotado, porque Goiânia, algumas aeronaves já tinham. Então sobrou, qual foi a alternativa? Pousar na base aérea aqui do lado, que é a única alternativa que tem. Porque não tem mais aeroportos. Então precisamos de mais aeroportos no país, mais aeroportos operacionais para esse tipo de aviação. Nós ainda temos, eu vindo de um voo na semana passada, nós ainda temos na região norte e nordeste do país, onde a comunicação é prejudicada pela falta de repetidoras. A repetidora é o quê? Ela retransmite o que o controlador de tráfego aéreo passa às aeronaves e o que nós passamos aos controladores de voo. Algumas frequências têm muito ruído, forte ruído e pouco alcance entre o controle de voo e as aeronaves voando naquele setor, principalmente na região do Amazonas. Você começa ali lá em cima, Boa Vista, quando você vem da América Central ou do Norte, entra ali por Boa Vista, vem descendo.
ali no meio do Amazonas, ali a comunicação realmente hoje em dia está muito ruim, em termos de rádio. Isso causa potencial risco à segurança de voo. A rota entre o Brasil e as Américas Central e do Norte cruza essencialmente essa região. E todos sofrem com esse problema. Isso é o que nos preocupa. O controle de tráfego aéreo hoje, nós vemos com um pouco de deficiência. Acreditamos que por equipamentos, talvez um pouco obsoletos, e pela legislação. A legislação hoje trava o bom fluxo de tráfego aéreo no país. Hoje, você, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, nós temos 2 pistas no aeroporto de Guarulhos, onde as duas não podem ser usadas para uma operação simultânea, porque elas estão a menos de 800 metros de distância uma da outra. Existe um projeto para que isso seja modificado, mas ainda não foi aprovado o projeto. Ou seja, uma aeronave que vai pousar numa das pistas, a que vai decolar tem que ficar aguardando. Essa aeronave, às vezes, ela demora 2 minutos, 3 minutos para pousar. E uma aeronave que vai decolar demora 30 segundos. Mas a legislação não deixa o controlador autorizar aquela decolagem. E ocorreu comigo também, eu fiquei 30 e quase 40 minutos esperando para decolar. Foram 10 aeronaves de grande porte, eu pude contar no meu alcance visual. Só a minha aeronave gastou 350 quilos de combustível entre eu acionar os motores e decolar. Você multiplica isso por 10, aquelas 10 que estavam ali, e multiplica isso pelas aeronaves que sofrem esse tipo de atraso hoje no Brasil, por uma legislação que muitas vezes não deixa o controlador, não deixa fluir melhor o tráfego aéreo. Além do prejuízo financeiro, que nós falamos muito hoje, o tempo todo, sobre o querosene, o preço do querosene, o gasto das empresas com querosene, a gente hoje está preocupado também com a emissão de CO2 na atmosfera. Essa é uma grande preocupação, não só, além dela ser o custo da empresa aérea, o custo repassado no final para o passageiro, para o usuário, e o CO2 que foi para a atmosfera. Então, a legislação nos preocupa. A gente imagina que essa legislação de tráfego aéreo tem que ser reformulada, ou pelo menos igualar essa legislação a países onde o tráfego aéreo seja parecido com o do Brasil, que o Brasil está aumentando muito, mas isso é um gargalo forte. Não adianta, a gente estava discutindo, a gente caiu num círculo vicioso, onde, como é que eu vou melhorar as pistas e os pátios se eu não tenho condições de botar muitos aviões voando para o mesmo destino ao mesmo tempo? Não adianta Congonhas, você ter slot, você colocar um avião no chão a cada 30 segundos, se daí 10 minutos está tudo cheio, não cabe mais ninguém no pátio. Rio de Janeiro, Santos Dumont, a mesma coisa. O aeroporto do Galeão tem 2 pistas. Hoje de manhã, o ministro Moreira Franco estava citando o exemplo da natureza, de São Pedro, que ele achou o teto lá, ninguém pousa no Santos Dumont, que todo mundo tem que entender, isso aí não tem o que a gente fazer mesmo. Mas, por exemplo, quando a operação está em instrumento, que se consegue pousar com auxílio de instrumento no aeroporto de Santos Dumont, o aeroporto do Galeão, que tem 2 pistas, uma delas é fechada automaticamente. Por quê? Uma dessas pistas, caso uma aeronave que venha pousando numa dessas pistas tenha que arremeter, descontinuar a aproximação, ela pode interferir com a aeronave que está aproximando para o Santos Dumont. Ou seja, o controle de tráfego aéreo, por legislação, causa o fechamento de uma pista quando o aeroporto vizinho está em condições marginais de operação visual. Uma coisa que tem que se ver. E, ao nosso ponto de vista, também é uma coisa crucial. O efetivo de controladores de tráfego aéreo, ao nosso ponto de vista, está baixo. Tem que se aumentar o número de controladores de tráfego aéreo. Você vê hoje um controlador de tráfego aéreo controlando 2 frequências. Isso, para a segurança de voo, é um risco tremendo. Eu vou citar, para quem não entenda o que significa isso, um controlador controlando 2 frequências é a mesma coisa que eu estar aqui com o telefone na orelha, falando com o coronel Jenkins, e o outro telefone falando com o deputado Guerra. Os 2 falando ao mesmo tempo comigo. Uma hora eu vou me confundir o assunto. Isso é perigoso. Por que isso acontece? 2 frequências. O Centro Brasília, quando você chama o Centro Brasília para dar uma informação de posição, você emite aquela informação a ele te vê no radar, fala, estou te vendo no radar, você está em contato radar. Uma outra aeronave que está próxima a uma outra repetidora fala com esse mesmo controlador. Só que uma pode ser tráfego essencial para a outra. Aquela aeronave pode estar voando em rota que converja com a minha.
Então, isso não poderia acontecer. Você não vê isso acontecer em lugar nenhum do mundo, um controlador controlando duas frequências ao mesmo tempo, e uma aeronave falando com o mesmo controlador não escuta a outra. Isso acontece, hoje acontece no controle de trabalho brasileiro. Fora as distâncias. Vindo você pega uma região aqui da Amazonas até próxima à lateral de Goiânia, é uma região de quase meia hora, 40 minutos de voo, você fala com um controlador. É um controlador. Então, é uma área, um controlador hoje controla uma área muito grande, muitos aviões. E muitas vezes o que aconteceu naquele gargalo é que tem uma quantidade máxima de aeronaves permitida por região. Naquela época, os controladores seguiram à risca, houve uma reformulação, mas seguiram à risca aquele controle de não aceitar mais aeronaves. Por isso que parou tudo. Entrava 5, 10, 15, eu não sei o número, não sei precisar o número, entravam 10 aviões na área daquele controlador, ele não aceitava mais nenhuma. Então, as aeronaves eram impedidas de decolar, as aeronaves tinham que ficar fazendo órbita, espera no meio do voo, porque o controlador não aceitava mais aeronaves naquele espaço aéreo dele. Ou seja, pouco controlador para o número de aeronaves sobrevoando o Brasil. Além disso tudo, hoje a nós pilotos, o que mais causa preocupação é a nossa regulamentação, a regulamentação do aeronauta. A Lei 7183 de 1984, que versa sobre a nossa profissão, foi elaborada numa época já distante e do tipo de operação atual. Eu me refiro aos horários de trabalho, ao tempo de descanso, local de descanso, tipo de operação, entre outros. Local de descanso, todo mundo, a maioria da população, dos usuários, os pilotos, os comissários chegam lá no hotel 5 estrelas, deito, dorme e tal. É lindo. Isso já aconteceu uma época, hoje não mais. Nós temos na legislação inglesa a condição mínima que um hotel tem que apresentar para descanso de tripulante. Por quê? Nossa jornada, hoje a gente tem uma jornada de 12 horas, 11 horas e pouco, podendo voar 9 horas e meia efetivamente. Imagine que a gente começou às 6 horas da tarde. Então, a gente vai parar às 6 da manhã. Agora, a gente vai para o hotel às 6 horas da manhã. Muitas vezes, vou citar o exemplo de Belo Horizonte. Confins, o hotel fica na cidade, 1 hora de distância, com trânsito. Você chega depois de pousar às 6 horas da manhã, às 6h30 você sai do aeroporto, chega no hotel às 7h30 e vai descansar. Um período de 12 horas é o mínimo de descanso hoje. Na legislação inglesa, a condição mínima que um hotel tem que oferecer para um tripulante descansar é controle absoluto de luminosidade, temperatura e ruído. Então, você fecha a cortina do hotel, tem aquela fresta na janela, a gente sabe que dormir de dia a gente não consegue dormir como a gente dorme de noite, por produção hormonal, próprio organismo. Tem o ruído, você hoje, nos hotéis, você escuta, você está com a porta fechada do quarto, está o barulho da camareira, 8 horas da manhã, que ela está fazendo, passando aspirador no corredor do quarto do hotel, no corredor dos quartos. Né? E a temperatura, você liga o ar-condicionado, aquele barulho característico. Então, isso aí a gente não consegue descansar direito. Né? Os tripulantes não conseguem descansar contento. Isso é o local de descanso dos tripulantes hoje, que a gente tem enfrentado o problema em alguns hotéis do Brasil. Essas características vêm sendo degradadas ao longo desse período, causando um desgaste exagerado nos aeronautas e, por consequência, afetando os usuários. Como disse a Sandra aí, o final é o usuário. De acordo com o CENIPA, que a gente tinha aqui, a gente tem... É o primeiro slide, vamos tentar voltar lá. Esse aqui, o ponto de luz... Se a gente fizesse uma análise de tendência, isso aqui são os acidentes de 2003 até 30 de abril de 2013, agora. Nós estamos aqui. 30 de abril de 2013, até o dia 30 de abril nós tivemos 58 acidentes. Projetando para o final do ano, nós vamos ter 174. Então, nós vamos pegar uma tendência, um gráfico de tendência ascendente. Né? Olha aqui, 2003, vamos subindo. Por tendência. Isso é um gráfico do CENIPA, divulgado agora. O CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico. E nós temos que nos atentar ao que está acontecendo no Brasil hoje, porque o Brasil, de acordo com a ICAO, cumpre 86% de suas recomendações. A ICAO é um órgão normativo, ela não determina, ela dá as normas, o país segue, o Brasil é signatário da ICAO,
E você vê um gráfico desse num país que segue 86% das recomendações, tem algum problema. A gente sabe que a maioria desses acidentes acontece na aviação geral, né? A gente vê pouco acidente de avião, o último que a gente teve aí de grande porte, grandes proporções, infelizmente no mesmo ano, da Gol e da TAM. E essa aviação é a base para a aviação comercial. Hoje, nós na aviação comercial recebemos os pilotos que vêm da aviação geral, do táxi aéreo, da aviação executiva, ou mesmo das escolas de formação. Então, nós temos que descobrir de onde está vindo o problema. Né? Essa cadeia que acontece aí, muitos desses acidentes, vêm da aviação geral. E essa aviação geral, que forma os pilotos para a aviação comercial, esses acidentes tendem a se mover, né, por tendência, ao que nos parece, vai se mover de categoria de tipo de aviação. A comunidade mundial envolvida nesse sistema hoje, após vários acidentes e incidentes aeronáuticos, converge para a melhoria na condição de trabalho e formação do aeronauta. É nesse intuito que temos atualmente a tramitação nessa casa do projeto de lei 4824, do novo deputado Jerônimo Gerg, presidente dessa mesa. Já conta com mais de 10 mil assinaturas, com apoio tanto dos aeronautas quanto de toda a sociedade. O que eu trago aos senhores hoje aqui deixa de ser uma reivindicação classista, não estou falando em nome da classe, mas eu gostaria de lembrar que a segurança do usuário passa obrigatoriamente pela condição de trabalho do aeronauta. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Agradecendo a Amaury Montandon, associado da Associação Brasileira de Pilotos de Aviação Civil, sem querer fazer piada, até porque não cabe, né? Mas pensar que eu sou do Amazonas, viajo 2 vezes daqui para Manaus e faz campanha no interior do estado em aviãozinho. É para pensar em largar a política, né? Não? É um negócio que a gente... Sim, é o que a gente vai fazer aqui. A gente está em busca disso, né, na subcomissão de aviação civil, tentar melhorar o sistema.